Boa noite, professor Leandro Nogueira. Boa noite, alunos e alunas da disciplina Fundamentos da Hidroginástica. Meu nome é Tiago Santana Pontes e eu vou realizar a apresentação do seminário que tem como tema Hidroginástica e Obesidade, representando o meu grupo, constituído por mim, Tiago Santana Pontes, e pelos colegas Amaury Alves Tavares Júnior, Viviane Freire da Costa e Gabriel dos Santos Nascimento. Bom, aqui nós temos alguns tópicos que vão ser abordados ao longo desse seminário, que estão diretamente relacionados à temática hidroginástica e obesidade, para que ao final dessa apresentação a gente possa enriquecer um pouco mais o nosso aprendizado sobre esse tema importantíssimo para os professores de educação física. Nós vamos começar a apresentação definindo o conceito de hidroginástica. O conceito de hidroginástica é usado para designar a grande variedade de exercícios aquáticos praticados em posição predominantemente vertical. Agora, falando um pouquinho sobre obesidade, a obesidade é atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública, e a sua prevalência vem crescendo acentuadamente nas últimas décadas, inclusive nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença epidemiológica e atinge milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Beleza, mas o que é obesidade? Agora a gente vai entrar no conceito de obesidade, tratar realmente o que é esse termo que a gente vai abordar ao longo desse trabalho. Em síntese, a obesidade é um distúrbio na composição corporal, indicando que há um aumento da massa gorda corporal nos indivíduos de ambos os sexos, ou seja, de homens e de mulheres. E isso pode ser medido de diversas formas, mas aqui nós vamos abordar duas formas simples para poder mensurar a obesidade, que é o cálculo de IMC, que é o índice de massa corporal, ou a RCQ, que é a relação cintura-quadril. Índice de massa corporal, o que é isso? O índice de massa corporal é um cálculo simples que permite medir se alguém está ou não no peso ideal. Então, o índice de massa corporal, ele vai identificar se o indivíduo está no peso adequado, se ele está abaixo do peso ou se ele está acima do peso. Tudo bem, como é que a gente faz para fazer esse cálculo? Para fazer esse cálculo, a gente tem que pegar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado, pelo quadrado da altura, no caso. Isso vai gerar um número. Esse número gerado, ele sozinho ele não vai dizer muita coisa. Nós vamos precisar pegar o resultado dessa conta e aplicar a uma tabela, que é a tabela de MC, para a gente verificar o que esse número representa para aquele determinado indivíduo. Antes disso, nós vamos a um exemplo aqui, para a gente poder entender melhor como funciona o cálculo do índice de massa corporal. Nesse exemplo aqui, nós estamos pegando uma pessoa com 85 quilos, ali na parte de cima da conta, peso em quilos, e embaixo nós vamos ter a altura dessa pessoa. Essa pessoa tem 1,65 m. Então, nós vamos dividir o peso pelo quadrado da altura, lá, 1,65 vezes 1,65. O resultado dessa conta deu 31,2. E aí a gente entra naquilo que eu falei agora há pouco. O resultado sozinho não está indicando muita coisa, né, gente? A gente não tem como saber o que é 31,2 para essa pessoa. Aí a gente vai aplicar esse resultado à tabela de IMC. Aqui fica mais fácil identificar
o que significa esse 31,2, quando a gente está tratando de índice de massa corporal. Então, aqui, ó, no lado esquerdo da tabela, nós temos os números, né, os resultados do IMC, e aqui no meio da tabela a gente tem a classificação, ou seja, a gente já vai começar a ver o que significa esse resultado. Então, pode ser, a pessoa pode estar abaixo do peso, pode estar no peso ideal, pode estar com excesso de peso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou até obesidade grau 3. E o que significa essa classificação em relação à saúde dessa pessoa? Então, a gente vai ver que uma pessoa com IMC menor do que 18,5, ela pode estar ela está classificada como abaixo do seu peso ideal e tem um risco elevado para a sua saúde. Assim como nos demais quadradinhos dessa tabela, a gente vai ter as demais interpretações, que eu não vou agora ler uma por uma, porque vocês podem pausar o vídeo, tomar a liberdade de pausar o vídeo e verificar melhor o que representa cada numeral desse. O interessante é que o resultado da nossa conta exemplo tinha dado 31,2, lembra ali, ó. O peso daquela pessoa dividido pelo quadrado da altura deu 31,2. O que isso representa para esse determinado indivíduo? O IMC de 31,2, ele se enquadra aqui nessa faixa de IMC de 30,00 até 34,99. Isso representa a classificação desse indivíduo, é um indivíduo obeso de grau 1, né? Obesidade de grau 1. E o que isso significa para a saúde dessa pessoa que está com obesidade de grau 1? Vai representar que ela está com um risco muito elevado para a sua saúde. E aí a gente vai ter a seguir um pouco mais de entendimento sobre essa questão de qual é a relação do número do IMC com o risco na saúde das pessoas. Aqui a gente está vendo nesse slide que os indivíduos que se classificam com sobrepeso pelo IMC têm a probabilidade 13% maior de morrer durante um período de acompanhamento de 5 a 28 anos do que os seus congêneres de peso ideal. Isso, gente, eu estou falando sobre um indivíduo de sobrepeso, não estou falando ainda de uma pessoa com obesidade. Olha aqui, quando a gente vem aqui, excesso de peso, alguns autores chamam de sobrepeso, alguns autores chamam de acima do peso, outros de pré-obesidade, tá bom? A tabela de AMC você vai encontrar essas nomenclaturas. O sobrepeso já representa uma probabilidade de 13% a mais de chance de morte. Agora, para pessoas classificadas como obesa, o risco de morte prematura pode aumentar para 44% até 88%. Então, olha como que a obesidade é uma doença séria que precisa de ser tratada. Aí a gente já abordou rapidamente aqui o cálculo de MC e agora nós vamos começar a aprender um pouco sobre a relação cintura-quadril, que é a RCQ. O que é a relação cintura-quadril? Para que ela serve? O que ela quer indicar? A relação cintura-quadril é um cálculo que se faz a partir das medidas da cintura e do quadril, por isso tem esse nome. Por quê? Quanto maior é a concentração de gordura na região abdominal, maior é o risco da pessoa desenvolver problemas de saúde. Quais problemas de saúde podem ser esses? O risco de ter problema como colesterol alto, como diabetes, pressão alta, aterosclerose. E olha, a presença dessas doenças, juntamente com excesso de gordura na região abdominal do corpo, também aumenta risco de outros problemas de saúde mais graves, como, por exemplo, infarto, AVC, gordura no fígado. E esse tipo de problema de saúde pode deixar o indivíduo com sequelas severas ou até levá-los à morte. E agora a gente vai aprender como calcular a relação cintura-quadril. Para isso, a gente vai precisar de usar uma fita métrica, tá? Para fazer esse cálculo. Então, a gente vai medir o tamanho da cintura e o tamanho do quadril, mas isso exige uma técnica.
Por quê? A gente tem que saber onde medir a cintura. O tamanho da cintura ele vai ser medido na parte mais estreita do abdômen, tá bom? Na região ali entre a última costela e o umbigo, na parte mais estreitinha, na menor parte do abdômen. Já o tamanho do quadril, ele vai ser medido na parte mais proeminente dos glúteos. Ou seja, a gente vai pegar a parte maior das nádegas, ou alguns chamam de bumbum, nós vamos passar a fita ali e vamos tirar a medida ali. Então, tirou o tamanho da cintura na parte mais estreita do abdômen. A medida do quadril na parte mais proeminente, na parte maior do quadril. E aí a gente vai dividir o valor que se obteve do tamanho da cintura pelo valor que a gente obteve do tamanho do quadril, em centímetros, lógico. Esses valores que a gente encontrar no decorrer dessas divisões, que vai variar de indivíduo para indivíduo, assim como no cálculo do IMC, eles precisam ser tratados. Eles, por si só, já não vão indicar muita coisa. A gente precisa pegar o resultado dessa conta e aplicar na tabela para a gente entender o que esse resultado quer dizer, tá bom? Aqui a gente tem uma tabela, exemplo, né? Tabela de relação cintura-quadril, e aí a gente tem a classificação de risco para homens e para mulheres de acordo com a faixa de idade, beleza? É importante da gente levar em conta que quanto maior for o valor, maior é o risco para a saúde, como a gente já falou, né? Quanto maior a concentração de gordura na região abdominal, maior é o risco da pessoa de desenvolver problemas de saúde. Existe essa relação entre o acúmulo de gordura na região abdominal e desenvolvimento de problemas de saúde. Bom, agora saindo um pouco dessa parte dos cálculos, nós vamos começar com as características do grupo de risco apresentado, que no caso são as características dos obesos, né? E aí, nessa parte aqui, nós vamos relembrar que a obesidade ela é caracterizada pelo aumento da massa corporal total, em forma de tecido gordo, né? E é onde essas pessoas têm a probabilidade de desenvolver doenças. E a obesidade ela pode ser influenciada por fatores como fatores ambientais, metabólicos, fisiológicos e genéticos. Levando em conta essas características, nós, professores de educação física, precisamos estar muito atentos ao tipo de exercício prescrito, à condição do aluno que a gente vai receber, quais, quais são as informações que a gente tem sobre esse aluno. Por quê? É nesse momento de lidar com um aluno obeso, o professor de educação física tem que coletar as informações para que possa prescrever um treinamento de forma mais segura e mais eficaz, né? Tudo que a gente tiver de informação sobre o nosso aluno, nós vamos levar em conta na hora de destinar e prescrever o treinamento para ele, né? Então, nessa hora, a gente faz uma anamnese, a gente pergunta por exames médicos, por laudos médicos, nós vamos perguntar sobre o uso de remédios, dependendo, às vezes, se o aluno, além de ser obeso, se ele é diabético também, ou se é um obeso hipertenso. Então, assim, é nessa hora que a gente precisa estar muito atento às características do aluno que a gente está recebendo, para que a gente possa ter mais segurança e eficiência na prescrição dos exercícios de hidroginástica. Agora, falando na relação entre obesidade e exercício físico, a gente já tinha dito que a obesidade é um problema que vem crescendo ao longo dos anos. E na nossa sociedade, é possível observar que tem um grande percentual de indivíduos que estão acima do peso ideal, né? Incluindo as pessoas com sobrepeso e as pessoas com obesidade. E isso envolve aproximadamente 60% da população adulta no Brasil, segundo
pesquisas do Plano Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Outras coisas que colaboram para esse aumento da população adulta acima do peso, né? Como, por exemplo, né, o uso exacerbado de tecnologias. Então, assim, pessoas cada vez mais tempo em frente ao computador, ao celular, internet, né, sem gerar o gasto energético mínimo necessário para que a gente possa ter um equilíbrio, né, entre o nosso gasto energético e o nosso consumo alimentar. Sem contar que, falando em tecnologia, não é somente o uso de celulares que influencia nisso, mas é o uso da tecnologia como um todo. Por exemplo, às vezes nós podemos ir a pé, andar aí 50, 100 metros a pé para ir na padaria comprar o pão, e a gente prefere pegar o carro e ir de carro, pegar a moto de moto. Pessoas que trabalham no segundo andar de um prédio e todo dia preferem subir e descer de elevador do que pegar as escadas. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é tecnologia, né? Então, o avanço da tecnologia, de certa forma, contribui para o nosso próprio sedentarismo, né? E o uso exacerbado disso é o que é o problema. Não estou aqui dizendo que nós temos que viver a vida andando a pé e subindo de escada, mas nós temos que saber dosar o uso disso de acordo com a nossa necessidade, usar a tecnologia ao nosso favor, né? E aí, muitas vezes, entra o uso exagerado da tecnologia com a má alimentação, maus hábitos alimentares. Isso aí vai contribuindo para a falta de motivação para a execução de exercício físico, e isso tudo contribui para a piora da saúde dos indivíduos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação entre obesidade e exercício físico. Antes disso, vale lembrar, e isso é muito importante, que a prática de exercício físico para pessoas obesas deve ser orientada e supervisionada pelo profissional adequado. Por quê? Porque esse profissional ele vai buscar adequar os exercícios aos alunos, ele vai buscar estabelecer metas para os alunos alcançarem, ele vai buscar fazer com que esse aluno alcance o desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória e também da sua qualidade de vida. E falando em adequação dos exercícios aos alunos, é muito importante lembrar que não é o aluno que tem que se adequar ao exercício, é o exercício que tem que estar adequado para o indivíduo. E é aí que entra a sagacidade do professor de educação física, que domina o assunto, que domina a sua área, né, para poder prescrever um treino seguro, em primeiro lugar, e eficaz. Ok? E falando em obesidade e exercício físico, a hidroginástica, ela parece ser uma forma excelente de exercitação para os obesos, porque além de permitir a melhoria de saúde e qualidade de vida dos praticantes, ela também, a prática da hidroginástica vai ser uma forma de exercitação que vai reduzir o risco de lesão nas articulações dos praticantes, né, dos obesos. Por quê? Porque no meio aquático há a redução do impacto sobre as articulações por causa do empuxo. Então, nós podemos aproveitar ainda mais os exercícios de hidroginástica para essa população. Nesse slide aqui, nós temos a salientar que, além da baixa, né, menos risco de impacto sobre as articulações, também tem a baixa sobrecarga cardíaca e também a questão da socialização, né, do divertimento, que é prazeroso estar na piscina, e você estar com os outros, aprendendo novos movimentos, novos exercícios. E a hidroginástica é uma atividade aeróbica que é uma exercitação viável, né, para quem possui algum tipo de de limitação que impeça a prática de outros exercícios. Então, vamos supor, né, será que o exercício
vamos já aqui criticar, né? Será que o CrossFit é o exercício mais adequado, é a melhor opção para pessoas com obesidade grau 1, com obesidade grau 2, com obesidade grau 3? Eu não estou aqui para problematizar, dizer que o CrossFit não é algo bom. Eu estou aqui para levá-los a questionar se não há formas de treinamento e de emagrecimento mais seguras para essa pessoa. Então, por exemplo, será que entre colocar o aluno para realizar exercício onde ele vai pular fora d'água, onde ele vai subir, onde ele vai descer, onde ele vai se esforçar tanto, será que não era melhor você explorar, né, todos os benefícios que você tem para explorar no meio aquático com esse aluno, até que ele adquira uma melhor estrutura corporal para praticar determinados exercícios fora d'água? Então, é nesse aspecto que a hidroginástica se apresenta como uma excelente forma de exercitação para as pessoas com obesidade. Mais um slide onde nós defendemos que a prática da hidroginástica tem sido uma boa alternativa para essa população, porque além de promover o gasto calórico, ao mesmo tempo ela consegue ser divertida e não acarreta na sobrecarga, né? E isso tudo, esses fatores que a gente está abordando aqui, favorece com que as pessoas tenham maior adesão à prática de exercício físico, né, na prática de hidroginástica, e uma menor desistência, né, menor índice de desistência da atividade física por parte desses indivíduos. Nesse slide, a gente tem um estudo, né, da Universidade Federal de Uberlândia, onde, resumindo, as pessoas, as mulheres, elas elas tinham grupos de mulheres saudáveis, mulheres com sobrepeso e mulheres com obesidade, né? E essas mulheres foram submetidas à prática de hidroginástica 3 vezes por semana, 50 minutos em cada sessão de treinamento, com intensidade moderada. E os resultados dessa pesquisa indicam uma redução na pressão arterial dessas mulheres e melhoria de sua saúde. Agora, nós vamos começar a, a abordar algumas recomendações para prescrição de exercícios de hidroginástica para pessoas com obesidade. O próprio professor Leandro, que ministra a disciplina, em uma de suas aulas, defendeu que um pouco de exercício é muito melhor do que nenhum exercício, né? Se a gente levar isso em conta, que é verdade, obrigado, professor Leandro, a famosa frase no pain, no gain, ela não é exatamente verídica. Então, existe muita gente, pessoas que acham que para a gente poder obter resultados no treinamento físico, na prática de hidroginástica, ou em outras formas de exercitação, a gente tem que se sacrificar, tem que sentir dor mesmo, e tem que ser uma coisa extenuante. E essas notícias falsas, que a gente precisa estar alerta demais a isso, elas acabam, às vezes, influenciando o próprio aluno na maneira de ver seu exercício. Às vezes a gente prescreve o exercício, está adequado para aquele aluno, mas ele acha que é porque ele tem que ficar dolorido, porque o fulano ficou dolorido, que o ciclano ficou dolorido, ele também tem que estar, não é assim. Então, a gente tem que entender, quando a gente está tratando de alunos obesos, e tratando da prática de hidroginástica, eu não estou aqui para dizer que a hidroginástica só consiste no exercício molezinho, tranquilo de fazer, leve, não é não. A gente pode administrar a intensidade, sim, do exercício. Mas um pouco de exercício é muito melhor do que nenhum exercício. E aí cabe ao professor ir adequando a intensidade de acordo com o indivíduo que ele está atendendo. Ou com o nível da turma que ele pode estar atendendo, turma de hidroginástica. Ainda nesse slide, vale salientar que aqui, os exercícios de intensidade leve a moderada, com baixo estresse fisiológico, são perfeitos para os obesos, como, por exemplo, um desses exercícios de hidroginástica, a caminhada aquática.
Esse aqui é um estudo que identifica que a caminhada aquática realizada com frequência regular, né, mais uma nutrição adequada, ou seja, uma alimentação regrada, acompanhada por nutricionista, ela pode, sim, trazer benefícios à saúde do indivíduo, ao praticante, e mudanças positivas na composição corporal dessas pessoas, por meio dessa atividade. Dando sequência às recomendações para prescrição de exercício de hidroginástica para pessoas com obesidade, essa parte aqui eu vou até me permitir fazer a leitura, porque eu não quero perder nenhum pedacinho. Os exercícios de baixa intensidade e de moderada intensidade, de fato, promovem significativas contribuições para a melhoria da aptidão física. Não é necessário submetermos o aluno àquele mandamento de sem dor, sem ganho. Aquilo que a gente tratou 2 slides atrás, né? Então, a gente pode explorar o uso de exercícios de baixa e de moderada intensidade de forma que a gente obtenha ganhos importantes para esse aluno. A frequência cardíaca também, desculpa, gente, a frequência de exercitação, ela pode ser iniciada por aluno obeso com 2 a 3 dias por semana. Vai variar um pouco de acordo com a disponibilidade da prática do exercício e também de acordo com a capacidade física desse aluno, que, lógico, antes vai passar pela anamnese, pela avaliação física, tudo aquilo que eu já tinha abordado lá no início da apresentação, ok? Essa frequência de 2 a 3 dias por semana, com o passar do tempo, pode evoluir para até 5 dias por semana, né? Desde que o exercício prescrito esteja adequado às condições do praticante. Eu tenho alguns comentários importantes para fazer sobre esse slide ao final dele, mas vamos prosseguir. O tempo de exercitação pode variar entre 30 e até 60 minutos com baixa a moderada intensidade. O aumento gradual do volume dos exercícios, com ajustes na duração, frequência ou intensidade do esforço, devem ser realizados de acordo com a necessidade, a adaptação e a evolução do aluno. Então, veja, nesse slide a gente tem alguns tópicos abordando a recomendação da prescrição de exercício físico, norteando a prescrição de exercício físico de hidroginástica para pessoas obesas. E aí, além disso que está aqui, eu vou me permitir comentar que cálculos, como cálculo da zona-alvo de treinamento, são bem-vindos, tá? Nesse momento de prescrever e submeter o aluno ao exercício. Então, cálculo da zona-alvo de treinamento, né, de monitoramento da frequência cardíaca, o uso da escala de percepção subjetiva de esforço, desenvolvida por Borg, também é interessante controlador, né, do exercício durante a prática, para que a gente esteja acompanhando esse aluno, vendo o que o exercício está proporcionando a ele, como ele está se sentindo. É muito importante esse acompanhamento. É muito importante a gente identificar se antes do exercício, ou se depois do exercício, se esse aluno ele necessita de fazer algum uso de medicamento por conta de uma prescrição médica. A gente precisa estar atento a isso. Esse aluno usa medicamento? Que tipo de medicamento que esse aluno usa? E em relação ao uso de medicamentos, turma, também é muito interessante que a prática do exercício físico, a prática sistematizada do exercício físico a longo prazo, ela pode causar tantos ganhos para a saúde do indivíduo que, inclusive, pode reduzir ou, quem saiba, em alguns casos, até extinguir o uso de determinados tipos de medicamentos. Então, olha que sinal de melhoria de saúde que a gente tem por meio da prática de exercício físico, por meio da prática da hidroginástica. E
Tudo isso aqui que foi abordado nesse slide deve levar em conta o princípio da individualidade biológica, o princípio das diferenças individuais, para que a gente consiga ter êxito com os nossos alunos obesos durante o nosso programa de treinamento de hidroginástica, proporcionando aulas eficazes e seguras para esses alunos. Eu também gostaria de fazer a leitura desse slide, porque eu acho que ele é bem interessante, né? Um dos ensinamentos do professor Leandro. Olha, é interessante explorar a prática de exercícios contínuos e rítmicos. No caso, a prática de exercícios contínuos significa que eles devem ser praticados regularmente, ao invés de esporadicamente. E rítmicos significa que devem ser feitos com boa técnica, ou seja, realizados com bom nível de eficiência mecânica e economia de energia no movimento. E aí a gente para relembrar que um pouco de exercício é melhor do que nenhum exercício. Esse pouco de exercício que a gente está tratando também está relacionado a esse slide. Por quê? Porque nós vamos priorizar com que esse aluno tenha um bom gesto, que ele tenha uma boa técnica, que ele tenha uma eficiência mecânica durante os exercícios propostos na aula de hidroginástica, do que ele faça, às vezes, até um esforço maior do que ele está apto a fazer, desperdiçando movimento, desperdiçando energia, às vezes correndo o risco, né, de sentir dores que ele não precisava sentir após a exercitação. Então, é interessante que a gente priorize a prática de exercícios contínuos, ou seja, onde a gente vai ter a prática regular, vai ser 3 vezes por semana, aquele aluno vai ser assíduo, ele vai frequentar a segunda, a quarta e a sexta. Vai ser 2 vezes por semana, vai ser terça e quinta, mas vai ter a prática regular. Não vai assim, essa semana eu quero praticar exercício, na semana que vem eu não quero. Então, a gente tem que levar a sério, né? Nós temos que incentivar os nossos alunos a levar isso a sério. Então, a prática de exercício regular e eficiente, ou seja, exercícios rítmicos, sejam feitos com boa técnica. Os exercícios físicos para pessoas com obesidade, eles também podem ser realizados com ou sem deslocamento. Isso também é importante, tá? Exemplo de um exercício com deslocamento, né? A corrida aquática, a caminhada aquática. É claro que a gente não vai pegar o aluno obeso já na primeira semana de aula, primeiro dia de aula, e vai dar a corrida aquática para ele numa intensidade alta. A gente pode explorar uma progressão pedagógica mais eficiente. Às vezes o aluno está se adaptando ainda à piscina, então a gente começa com a caminhada, depois aumenta a intensidade da caminhada aquática, no caso, para depois explorar a corrida aquática numa determinada intensidade, e é assim que a gente vai fazendo, modulando o nosso treinamento. Falando em exercícios de hidroginástica para pessoas com obesidade, os exercícios para melhoria da flexibilidade, exercícios para melhoria da resistência muscular, exercícios para o ganho de força e para o desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória são bem-vindos para os alunos com obesidade. Eles podem e devem ser explorados, podendo causar alterações positivas na composição corporal e melhoria da capacidade neuromotora. Bom, essas alterações positivas na composição corporal, consequentemente, nos vão remeter à melhoria da qualidade de vida do nosso aluno, né, e da saúde do nosso aluno também. E a melhoria da capacidade neuromotora, ela está relacionada, né, ela pode ser aumentada em razão à qualidade e variabilidade dos movimentos que nós podemos explorar numa aula de hidroginástica dentro da piscina. Então, veja, é nessa parte aqui da capacidade neuromotora que está relacionado aquele conceito que a gente tratou nos slides atrás, de boa eficiência mecânica. Tá aqui, ó, dos exercícios rítmicos, feitos com boa técnica. E, além disso, né, essa capacidade neuromotora, ela vai melhorar o repertório de movimento desse aluno obeso, tanto dentro da água quanto fora da água, né? Vai melhorar o controle corporal,
desse aluno, vai melhorar o equilíbrio desse aluno, a coordenação em geral desse aluno, melhorando a qualidade de vida dele no seu dia a dia, na execução das atividades básicas diárias e, consequentemente, né, o programa sendo desenvolvido com essas referências que a gente tem colocado aqui nesse trabalho, com certeza tem tudo para dar certo e fazer muito sucesso para esse aluno que precisa cuidar da sua saúde. Então, para poder explorar esses exercícios que a gente sugere no nosso trabalho, vale a realização de exercícios explorando diversas formas de movimentação, como, por exemplo, flexão, extensão, adução e abdução, rotação medial, rotação lateral, pronação, supinação de membros, né, do nosso corpo. E aí, você pode perguntar assim, Tiago, mas você está falando aí como se o aluno fosse um robô? Ele só vai fazer a flexão, extensão? Ele só vai fazer a adução e abdução? Ele só vai fazer a rotação medial lateral? É assim que vai funcionar? Não é assim. A gente, além desse tipo de movimentação citada, a gente pode explorar movimentos em planos combinados. E, além disso, a gente pode e deve envolver o uso de membros inferiores, de membros superiores, seja alternadamente ou seja simultaneamente. E aí, aqui, eu não vou exemplificar, por exemplo, o aluno vai fazer 10 extensões e flexões de joelho, no joelho direito, depois no joelho esquerdo. Aí vai fazer flexão, extensão de quadril. Eu não vou exemplificar assim aqui, porque quando eu trago esse slide, a proposta é que nós tenhamos em mente que devemos explorar todas as formas, o máximo de movimentos corporais possíveis no meio aquático com o nosso aluno obeso. Movimentos que sejam, lógico, alcançáveis, que sejam feitos com prazer por esse aluno. Às vezes a gente vai indicar um movimento que a gente acha que dá para o aluno fazer, mas ele não se sente confortável. Aí que entra o princípio das diferenças individuais também. Então, nós vamos adequar o exercício ao aluno. Não é falar, você faz e depois ele se acostuma. Não, não é o aluno que se adequa ao exercício. É o exercício que tem que ser adequado para o aluno. Então, a gente vai pegar, o aluno gostou desse exercício aqui, a gente vai usar nossa criatividade enquanto professor para poder criar o nosso roteiro, né, nosso plano de aula, com as movimentações, explorando as movimentações corporais, ensinando o aluno a realizá-las com boa técnica, para que a gente possa desenvolver em torno desses movimentos, de outras maneiras de exercitação, o nosso programa de hidroginástica para pessoas com obesidade. E, rapidinho aqui, né? Antes de chegar às considerações finais, eu gostaria de voltar ao slide para relembrar que, na hora de prescrever os exercícios de hidroginástica para pessoas com obesidade, levando em conta as informações desse slide, aqui é onde entra a criatividade do professor. E também nós devemos buscar um feedback do nosso aluno. O que ele acha dos exercícios que nós estamos propondo para ele? Para que seja feito com prazer, para que na hora que ele executar o exercício, ele execute dando o seu melhor, fazendo da forma mais direitinho possível, de uma forma que a prática de exercício para ele não seja um peso, não seja algo chato, algo desprazeroso, mas seja algo que ele tenha prazer em fazer, que ele consiga fazer, né? Isso também está relacionado às metas alcançáveis que o professor de educação física estabelece para o seu aluno. Não só metas de emagrecimento ou metas de alterações na composição corporal a longo prazo, mas metas também de aprendizado de novos movimentos, de novas formas de exercitação, tá? Nós podemos explorar esses movimentos também com ou sem o recurso, com ou sem o uso de recursos materiais. Ou seja, a gente pode explorar todas essas formas aqui sem o uso de equipamentos, só com a movimentação corporal,
ou a gente pode variar o exercício, fazer uma mudança de estímulo, usando halteres, usando macarrões, usando bolas. Nós podemos criar uma infinidade, turma, de exercícios para esse indivíduo, para esse aluno obeso, explorando os movimentos básicos realizados com o nosso corpo. Tudo bem? E agora vamos às considerações finais do nosso trabalho. Eu gostaria de fazer a leitura, né, para não perder nada, porque eu acho que as considerações finais estão bem curtinhas e eu acho que são importantes. Então, a hidroginástica, ela pode ser uma ótima alternativa para os indivíduos que estão acima do peso, visto que, por ser uma atividade realizada na água, há menos riscos de impactos sobre as articulações e sobrecarga cardíaca. Esse tipo de exercitação pode aumentar a capacidade respiratória e melhorar o condicionamento físico, coincidentemente, né, trazendo melhorias para a qualidade de vida desse praticante. Isso aqui, gente, é muito importante. É muito importante que o profissional de educação física esteja sempre atualizando-se sobre as indicações para o treinamento de hidroginástica, baseando-se em fontes confiáveis, como, por exemplo, a Associação de Exercícios Aquáticos e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá bom? Para que nós, professores de educação física, possamos planejar e submeter nossos alunos ao treinamento de forma segura e eficiente. Gente, essas fontes confiáveis são facilmente elas podem ser facilmente acessadas por nós, e vale muito lembrar que o professor ele tem que ter o senso, né, senso crítico mesmo, de saber que não é qualquer informação que a gente vê no Instagram, que a gente vê no Facebook, que aparece no YouTube, ou que tem um site, que tem um blog, que a gente vai confiar cegamente naquilo. Nós precisamos ter esse olhar crítico em relação àquilo, tudo aquilo que envolve a nossa área. Então, nós vamos sempre buscar orientar a nossa prática profissional e nosso trabalho de acordo com fontes. Por exemplo, nos exercícios de hidroginástica, a Associação de Exercícios Aquáticos é uma fonte confiável. O Colégio Americano de Medicina do Esporte é uma fonte confiável. E aí, mas, professor, eu vou precisar confiar cegamente nessas informações e seguir à risca, como se fosse um robozinho, tudo aquilo que é preconizado por essas instituições? Não, nós vamos aprender com essas instituições que são confiáveis e nós vamos desenvolver com autonomia o nosso trabalho acerca daquilo que os estudiosos da área recomendam. Então, nós vamos poder adaptar o nosso trabalho a isso. Não é simplesmente copiar aquilo que eles estão recomendando. Não é assim, não. Nós devemos, sim, usar as fontes confiáveis como base para o nosso trabalho, mas nós precisamos tomar posse desse conhecimento, entendimento desse conhecimento, a nível de conseguir desenvolver um bom trabalho para os nossos alunos, para as nossas alunas, e de forma confiante e eficaz, ok? Por fim, os exercícios de intensidade leve a moderada, com baixo estresse fisiológico, são indicados para os obesos, como, por exemplo, a caminhada aquática. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa apresentação do nosso seminário. Aqui estão algumas referências do nosso trabalho e eu agradeço desde já, né, a paciência, a dedicação e a colaboração e atenção de todos. Um grande abraço para cada um que assistiu esse vídeo e também para o professor que irá avaliar, professor Leandro Nogueira. Até a próxima e muito obrigado.